Funções reais de várias variáveis reais. Uma função de uma variável real é uma função desta forma, que aqui está, e podemos supor que esta função c de x representa o custo de um certo bem, o custo de x unidades de um certo bem, e podemos considerar outra função c de y que representa o custo de y unidades de um outro produto. Tanto uma como outra são funções reais, portanto que tomam valores reais, é o que significa esta parte aqui, de uma só variável real. Mas se somarmos as duas, se pretendemos obter o custo total do fabrico de x unidades de uma e de y unidades de outra, a expressão que se obtém é esta, que é a soma destas duas. E como é fácil de entender aqui, o valor que esta expressão toma depende não só de x ou de y, mas de ambas. E, portanto, temos uma função real, uma vez que ela toma valores reais, mas de duas variáveis reais. Uma função deste tipo, ela pode ser representada desta forma aqui, substituindo esta designação ct de xy pela letra z. E neste caso temos as variáveis independentes x e y, para as quais podemos escolher valores quaisquer, e a variável dependente z. Uma outra forma de notar funções deste tipo é esta aqui, em que esta expressão que está deste lado designa uma expressão contendo as variáveis x e y, conforme está escrito aqui em baixo. Então, como podemos observar aqui, a função pode-se representar desta forma, que aqui está, ou então desta, e o que se passa aqui é que nós temos que atribuir valores às variáveis x e y para obtermos o valor correspondente da variável z. Por exemplo, se fizermos o y valer 1 e o x valer menos 5, então z fica igual a menos 20, mais 20, mais 28, e isto dá z igual a 28. E observa que agora o domínio, ou seja, o conjunto de valores que as variáveis independentes podem ter, em vez de ser um domínio referente a R, é um domínio referente a pares de números reais. Ou seja, o domínio da nossa função é constituído por todos os pares de números x e y, se pensarmos num domínio natural que a função tem, tais que é possível calcular z, tais que z é um número real. Portanto, nós agora temos que pensar em termos de pares de valores a atribuir às variáveis x e y e não apenas num único número real a atribuir à variável x, que era o que fazíamos ou o que fazemos com funções de uma só variável. Resumindo, a função f é uma função que tem um domínio e tem um contradomínio. O contradomínio da função é um número real, portanto identifica-se como uma parte do conjunto R, mas o domínio, por ser constituído por pares de números, identifica-se com o conjunto de todos os pares de números reais que se designa por R2, um R com 2 em cima. Isto é uma notação curta que significa o conjunto de todos os pares de números tais que x e y são números reais. X e y pertencem a R. Portanto, o domínio é agora um subconjunto de R2. Em termos geométricos, é um subconjunto dos pontos do plano x, y. Então, dada, por exemplo, esta função que aqui está, z igual a y mais raiz de 1 menos x, qual é o domínio da função z? Bem, o domínio é o conjunto de todos os pontos de R2, todos os pares de números reais possíveis, o domínio de z, exceto, menos,
um conjunto de pontos tais que, substituindo as coordenadas x e y por esses pontos, nós não consigamos efetuar as operações todas do nosso segundo membro de modo a calcular um valor de z. Por exemplo, nós vemos que o domínio da função ele não pode conter o ponto, suponhamos o ponto x, y igual a x2 e y3, pela razão de que se eu em x substituir 2, fico aqui com raiz de menos 1 e não consigo, e isto não é um número real. Resumindo, o domínio da nossa função z é igual ao conjunto de todos os pares de números reais, todos os pares de números pertencentes a R2, que é o conjunto que contém todos os pares possíveis, tais que 1 menos x é maior ou igual a 0. A única condição que nós temos que impor aqui para que o par xy pertença ao domínio de z é obrigar o 1 menos x a ser maior ou igual a 0 para podermos calcular esta raiz. Mas 1 menos x maior ou igual a 0 é a mesma coisa que termos 1 maior ou igual a x, que também se pode ler como x menor ou igual a 1. Ou seja, só os pontos x, y, cuja coordenada x seja menor ou igual a 1, é que são pontos do domínio de z. Se olharmos para o referencial xy, temos aqui a reta x igual a 1. Portanto, só os pontos que estão nesta região é que têm a coordenada x menor ou igual a 1. E, portanto, nós aqui temos uma representação geométrica do domínio de z. Como podes ver, é não uma parte da reta real como nas funções que dependem apenas de uma variável, mas uma região no plano. Se considerarmos agora a função z igual a raiz de 4 menos xy sobre o logaritmo neperiano de xy, o domínio de z é o conjunto de todos os pares xy pertencentes a R2, sujeitos às condições seguintes. Primeiro, 4 menos xy tem que ser maior ou igual a 0 para podermos calcular aquela raiz. Essa condição está aqui. Depois, x vezes y tem que ser maior do que 0, porque não podemos passar como argumento para um ln um número menor ou igual a 0. E depois, x vezes y tem que ser diferente de 1, porque se for igual a 1, se o produto de x por y for igual a 1, logaritmo de 1 dá 0 e ficamos aqui com um 0 em baixo, o que nos impede de efetuar a divisão que aqui está. Portanto, as três condições que nós temos são estas aqui. Vamos começar primeiro por analisar esta. 4 menos xy maior ou igual a 0 implica xy menor ou igual a 4, e isto significa o seguinte: passando o x para este lado significa y menor ou igual a 4x, se o x tiver sinal mais, mas se o x tiver sinal menos, nós quando estamos a passar o x para este lado, estamos a dividir ambas as partes por um número com sinal menos, então a orientação tem que ser alterada e o que obtemos é aquilo que aqui está. Y igual a 4x é esta hipérbole que aqui está, e y menor ou igual a 4x para x maior do que 0 corresponde a esta zona abaixo da nossa curva, e y maior ou igual a 4x para x menor do que 0 corresponde a toda a região acima desta curva. A segunda condição, xy maior do que 0, implica que nem x nem y podem ser 0, portanto temos que excluir os pontos que nesta figura aparecem sobre os eixos, e para excluir alguma curva costuma-se tracejar. E além disso, podes verificar que o x e o y têm que ter ambos sinal menos ou ambos sinal mais, portanto não podem pertencer nem ao terceiro quadrante, nem ao segundo, queria dizer, nem ao quarto quadrante. Portanto, não podem ser estes. Finalmente, xy diferente de 1 implica y diferente de 1 sobre x. Ora, 1 sobre x é a parábola com cor vermelha, portanto temos que excluir os pontos que estão sobre ela, ficando apenas a zona que está com cor verde e excluindo os eixos x e y.